Nós discutimos hoje um conjunto de iniciativas legislativas que pretendem reduzir as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos nas campanhas eleitorais. E aquilo que eu começaria por dizer é que os Verdes acompanham os objetivos destas iniciativas legislativas porque também consideram muito elevados tanto os montantes das subvenções públicas como os limites máximos das despesas eleitorais. E acompanhamos porque consideramos que os valores desde 2003 são exagerados, são muito altos. E, sobretudo, numa altura em que se exigem mais esforços à generalidade dos cidadãos para o equilíbrio das contas públicas, esta poderá também ser uma forma de alargar esse contributo também aos partidos políticos. Ainda que os Verdes entendam que os valores são altíssimos, com crise ou sem crise. Os valores desde 2003 são muito elevados. Das iniciativas legislativas que hoje estão em discussão, tanto o projeto de lei do Bloco como o projeto de lei do Partido Comunista Português pretendem reduzir pela via legislativa tanto os montantes das subvenções públicas como os limites das campanhas eleitorais. E eu refiro-me apenas a duas das iniciativas legislativas que estão em discussão, porque, de facto, o projeto de lei do CDS-PP, neste projeto de lei, esta redução não é automática. É certo que se pretende excluir das subvenções públicas relativas às campanhas eleitorais as despesas de concessão, produção e à fixação de estruturas, cartazes e telas para colocação na via pública, mas não é líquido, nem para nós, nem creio eu, para ninguém, que esse facto venha a representar por si só uma redução na subvenção pública, porque para isso era ainda necessário que principalmente as forças políticas que mais gastam se abstivessem de gastar esses valores que são destinados aos outdoors noutros materiais. Era necessário que essas forças se abstivessem de gastar essas verbas noutras iniciativas de campanha, o que não é de todo um dado adquirido, nem de longe nem de perto. De qualquer forma, nos projetos de lei que pretendem de facto reduzir as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos nas campanhas eleitorais, não está em causa, nem deve estar, quanto a nós, o princípio atualmente consagrado na lei que favorece o financiamento público das campanhas eleitorais. Mas, de qualquer maneira, apontam para uma significativa e desejável redução das subvenções públicas e dos limites dos gastos das campanhas eleitorais, tanto no que diz respeito às eleições para o Presidente da República, para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para as Assembleias Legislativas Regionais e para as autarquias locais. É verdade que o volume ou a dimensão da redução varia entre os dois projetos, um mais, no caso do PCP, outro menos, no caso do Bloco, mas certamente que no âmbito da Comissão, se lá chegarmos, haverá condições para se chegar a um acordo quanto ao montante a reduzir. Uma redução que, no nosso entendimento, deverá ser substancialmente grande, mantendo, como disse há pouco, no entanto, o princípio que esteve sempre consagrado na lei e que favorece o financiamento público das campanhas eleitorais. É um princípio para nós importante, enquanto reforço da garantia desejável da separação do poder político e do poder económico. Os Verdes entendem assim que é indispensável reduzir as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos nas campanhas eleitorais, assim como indispensável se torna, na nossa perspectiva, remover as limitações ao financiamento próprio dos próprios partidos, que é obtido através da respectiva atividade partidária, porque, na verdade, para além de ninguém compreender a sua consagração legal e o alcance dos seus verdadeiros propósitos, em nada prejudica a transparência do financiamento partidário. Como, aliás, já foi aqui referido hoje, o reforço do financiamento público aprovado em 2003 pelo PS, PSD e CDS-PP foi também acompanhado pelo propósito claro de estabelecer limitações ao financiamento próprio dos partidos e que, na nossa perspectiva, importa também alterar. Muito obrigado.